seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aprender, Brincar e Crescer. Nesse canal nós vamos abordar temas ligados à educação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotoricidade, entre outros temas aí que envolvem o processo de aprendizagem e de desenvolvimento. O objetivo aqui é falar sobre o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Eu acho que é importante nós começarmos falando aí que o autismo ele gera condições diferentes em cada indivíduo. Então, mesmo o indivíduo que tem ali o mesmo nível de suporte, ele pode apresentar características diferentes. E aí nós vamos entender um pouquinho o que são esses níveis de suporte. O nível de suporte 1 é o mais leve de todos, tanto que antigamente ele era conhecido como grau leve, né? Nós temos também o nível de suporte 2, que era conhecido como moderado ou intermediário, e o nível de suporte 3, que era conhecido como grau severo. Cada característica, né, que é identificada ali nos indivíduos com autismo, elas têm intensidades diferentes. Primeiro, diante daquele indivíduo, e segundo, diante também do seu nível de suporte. Então, as necessidades de um indivíduo nível 1, elas são menores, muitas vezes, do que um de nível 3. Tá? Então, vamos falar de algumas características aí presentes dentro de todos os níveis, lembrando que vai ter alteração aí conforme o nível de suporte. A primeira delas é a dificuldade de comunicação. E eu falo especificamente na comunicação verbal, tá? A maior parte aí dos autistas de nível 2, nível 3, quase ou não tem comunicação verbal, tá? Quando o indivíduo ele é acompanhado por terapias, ele pode acabar desenvolvendo aí essa habilidade de comunicação, tá? Os de suporte nível 1 normalmente apresentam ainda a comunicação verbal. O número 2 é o pouquíssimo interesse por registros, né? Então, o ato de grafar, escrever, desenhar, pintar é algo que pode não estar presente no indivíduo, ou seja, nem toda criança autista vai escrever. E como anteparo a isso, nós temos aí profissionais, né, que fazem o registro. Nós pensarmos no nível 1, um indivíduo que tem a comunicação verbal preservada. No momento de realizar, por exemplo, uma prova na escola, ele pode ter uma pessoa que registre para ele, né, que vai escrever ali para ele a resposta. Eu sempre recomendo que, quando for utilizar desta maneira, que seja feita a gravação também do que esse indivíduo está falando, para facilitar até na questão do registro. Comportamentos repetitivos, né? Esses comportamentos, eles são diversos. Por exemplo, balançar as mãos, o corpo, por exemplo, né? Então, são alguns procedimentos ali que eles fazem para se autocompensar. Eles são mais rígidos, né, com rotinas, eles têm muita resistência a mudanças nessas rotinas, tá?
Então, isso é importante nós prestarmos atenção. Quando há necessidade de modificar alguma rotina, é importante comunicar esse indivíduo que tem autismo um pouco antes. Para quê? Para evitar que ele tenha ali algum comportamento disruptivo ou comportamento inadequado, ou como muitos falam, crises. A dificuldade na interação social, né? Então, interagir com o outro, brincar com o outro, manter ali o contato visual, fazer interpretação de expressões faciais, entender o que os outros estão pensando ou sentindo. Então, é algo que eles têm dificuldade. Tanto que muitos autistas não conseguem trabalhar com situações abstratas, tá? Então, isso também já entra aí no aspecto de processo de aprendizagem. A sensibilidade sensorial. Normalmente, né, a gente vê mais a questão de texturas, de sons, mas até mesmo pode envolver questão de alguma luminosidade, alguma luz brilhante aí, tá? O que que seria essa sensibilidade auditiva? Eles se incomodam muito mais fácil com barulhos mais altos, ou às vezes até sons, né, que vão dispersar eles ali. Tanto que em alguns locais já se utiliza o quê? Aqueles fones estilo headphone, né, para que abafe um pouco o som, né? Inclusive pode ser usado na escola. Para quê? Para minimizar ali esse estímulo sensorial que ele está recebendo. Claro que quando ele vai utilizar na escola, não vai ser ouvindo uma música, nada. Vai ser mesmo para abafar o barulho, o som ali em volta. Quanto a texturas, né, de materiais, nós podemos pensar assim: muitos deles não gostam, às vezes, de materiais que são mais gelatinosos, por exemplo. Se nós pegarmos aqueles orbes, né, a própria gelatina, né, essa questão sensorial, ela também pode ir para o lado alimentício, né? Então, tem alguns que só aceitam comer comidas efetivamente sólidas, então não gostam de sopa, não gostam às vezes de coisas gelatinosas, né? Como eu citei a gelatina. Às vezes tem aqueles que só aceitam alimentos mais líquidos, pastosos. Então, é, tem muitas questões aí que envolvem essa sensibilidade sensorial deles. Eles encontram bastante desafios aí na empatia, né? Eles podem ter dificuldade aí em reconhecer e responder às emoções dos outros, o que vai dificultar ali, consequentemente, a relação, né, deles socialmente. Dificuldade em mudanças, né? Eu já citei as mudanças de rotina, que é importante evitar, porque isso vai levar ali a um comportamento de resistência, de ansiedade, e em alguns casos até de recusa desse indivíduo, né, a, por exemplo, entrar numa sala de aula simplesmente porque tem um item, um objeto a mais ali dentro do ambiente. O interesse, né, deles por rotinas, né, trabalhar essas questões de sequência é muito comum, né? Eles se sentem mais confortáveis. Então, por isso que é importante quando há necessidade de mudar essas rotinas, que isso venha sendo avisado para eles se prepararem. Como assim sequencializar, né, que eu falei? Então, tem alguns que, para, por exemplo, pintar um desenho, ele tem que organizar as cores de lápis de cor numa ordem, né? Tem que estar um do ladinho do outro. Não pode ter um pouquinho mais para cima, um
um pouquinho mais para baixo, né? Então, eles têm essa questão de ser metódicos com algumas coisas. E o penúltimo que eu vou falar, o desenvolvimento deles, né, é desigual de habilidades. Cada um se desenvolve de uma maneira diferente. Como eu já havia falado um pouquinho, mesmo indivíduos com o mesmo nível de suporte podem apresentar diferenças muito grandes de habilidades, inclusive habilidades psicomotoras, motoras, cognitivas, de aprendizagem, para realizar atividades, para manusear aí lápis, caneta, giz, etc. Então, é desigual, não é algo que todos vão apresentar. Por isso há necessidades aí específicas para cada um. E por fim, né, algo que eu já citei um pouquinho, que são as habilidades cognitivas, que são variadas, né? A capacidade intelectual deles pode variar de maneira extremamente ampla. Alguns podem ter habilidades excepcionais, que são aqueles conhecidos como gênios, né, muitas vezes com altas habilidades ou superdotação, enquanto eu posso ter outros que têm dificuldades significativas no processo de aprendizagem. E aí eu entro já no segundo tópico aí, que é o plano de ensino individualizado ou plano de desenvolvimento individual ou individualizado, tá? O que que é isso, né? Ele é um documento que ele é feito com o objetivo de garantir que o aluno receba o suporte necessário para desenvolver o seu potencial pleno dentro da vida escolar. Ou seja, ele é como se fosse um portfólio específico daquele indivíduo, onde vão constar terapias que esse indivíduo faz, lembrando que é importante o acompanhamento multiprofissional desses indivíduos, com psicopedagogos, psicomotoricistas, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, analistas comportamentais, né, o famoso ABA, por exemplo, entre outros profissionais aí que vão garantir este desenvolvimento deste indivíduo ali com autismo. O plano de ensino individualizado, ele tem ali embutido nele tudo aquilo que é feito com esse indivíduo, como foi feito, o porquê que foi feito dessa maneira. Por isso que é importante conhecer também a capacidade cognitiva desse indivíduo, né? Ou as habilidades cognitivas desse indivíduo. Por quê? Eu posso até trazer um exemplo aqui. Vamos pensar que eu tenho uma criança de 8 anos de idade. Só que cognitivamente, né, 8 anos é a idade cronológica dela. Cognitivamente, ela pode ter a idade, né, ou mentalmente, ela tem a idade de uma criança de 5 anos, por exemplo. Então, ela tem aí uma defasagem de 3 anos. Então, no plano de ensino individualizado, o que que eu, como professor, por exemplo, vou fazer? Eu vou planejar atividades que contemplem o nível cognitivo desse indivíduo para que ele desenvolva. É claro que, dentro do possível, vou trazer elementos, né, de crianças ali da idade dele, né, de 8 anos. Mas, por exemplo, ele está precisando aprender cores, formas. Então é isso que eu vou trabalhar, porque naquele momento é isso que esse indivíduo necessita para poder se desenvolver. E aí, este PEI, né, ou como muitos chamam de PEI,
ele vai acompanhar esse indivíduo por toda a trajetória dele dentro do ambiente escolar. Posso montar um PEI dentro do meu ambiente clínico, né? Sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista, ou trabalho com outro tipo de terapia? Posso, tá? Nada impede que o profissional tenha esse plano para que ele faça as intervenções adequadas com o indivíduo. É interessante, inclusive, ter isso até para apresentar para a própria escola do indivíduo como fazer, o que está sendo trabalhado, o que é importante a escola fazer junto, né? E junto a isso, se colocam também, né, como são as adaptações das provas. Né? Lembra que eu falei que nem todos grafam, então às vezes precisam de alguém ali para escrever por eles. Então, isso é um registro também. Tem algumas vezes, e aí eu vou pegar um tema bem conhecido que é história. Então, é diferente você dar uma prova para um aluno que não tem um transtorno, uma síndrome, uma deficiência ou uma dificuldade, para quem tem. Então, por exemplo, em vez de pôr o texto, né, para o aluno ler e fazer uma interpretação, a gente pode trabalhar com imagens para que o indivíduo coloque na ordem qual acontecimento veio primeiro, qual veio depois e assim por diante. Tá? Então, aqui eu já falo das necessidades de aprendizagem também. Então, adaptação de provas, adaptação do ambiente onde as provas vão ser realizadas, né? Hoje a gente sabe que existe aí um número muito grande de indivíduos que vem apresentando o autismo. E junto a isso vem muitas vezes comorbidades. O que são comorbidades? É algo ali a mais que vai intensificar alguma questão ali de aprendizagem, de desenvolvimento desse indivíduo. Por exemplo, autistas que têm TDAH, né? Que TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e alguns autistas têm também esse transtorno. Então, eles têm autismo e TDAH. Eles podem ter autismo e deficiência intelectual. Então, por isso também que é importantíssimo que tenha esse plano de ensino individualizado com o foco no indivíduo, naquele indivíduo. Ele é único, as capacidades dele são únicas. Então, eu acho que é isso. Fico por aqui com vocês. Espero que tenham gostado, que possam aproveitar bastante as informações que eu trouxe aqui e fico à disposição para qualquer coisa, tá bom? Então, até logo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Peço que se inscrevam, deixem um like, acionem o sininho das notificações para não perder nada e nenhum conteúdo do nosso canal. E muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo.